Toronto, a cidade mais populosa do Canadá. Visitamos a cosmopolita capital da província de Ontário na primavera e por lá ficamos por 6 dias. Visitamos museus, parques floridos, igrejas, um parque temático de montanhas russas e demos um pulinho na fabulosa região das Cataratas do Niágara. Vamos então mostrar uma lista de 20 lugares para conhecer lá. Ao final, daremos dicas de quando ir, onde se hospedar e muito mais. Vem com a gente! 1. Casa Loma, o chiquetérrimo castelo neorromântico que um dia foi a residência de Sir Andrew Millet e hoje é um museu aberto ao público na cidade alta de Toronto. Até 1914 era a maior residência da América do Norte. É grande, com diversos andares, cada um com várias salas nas quais você encontrará mobílias e antiguidades de um tempo que se foi. Cada sala mais linda que a outra. Algumas contêm exposições ou lojas também. Dá para subir 2 escadarias que levam a 2 torres, uma fechada e a outra aberta, de onde se tem uma vista privilegiada de Toronto. Se você for um mutante feito de adamantium, é possível que você se sinta em casa, pois em seu interior foi filmado o primeiro X-Men, além de algumas cenas de The Handmaid's Tale. Se estiver gostando do vídeo, não deixe de se inscrever e de curtir, nos ajuda! 2. 3D Toronto Sign. Quem mais acha que é necessário tirar foto com o letreiro da cidade? Pois o de Toronto é chique e até muda de cor. Tecnologia, hein? 3. CN Tower. Não dá para ir para Toronto e não subir nela. A torre de 553 metros no centro da cidade é imponente e pode ser vista de vários pontos. Foi a estrutura construída mais alta do mundo por 32 anos e até 2007, quando foi superada pelo Burj Khalifa em Dubai. Sobe-se até o seu observatório, de onde se tem uma vista 360 graus da cidade e até uma passarela de vidro, daquelas que dá um cagaço mesmo. Tem coragem de ficar pulando em cima dela? Há uma parte externa no observatório, onde passava um vento que eu pessoalmente não sabia ser possível existir. Ele carregava a gente e era geladérrimo, coisa de louco. Uhul! No térreo há lojinhas para quem quiser levar lembrancinhas. 4. Roundhouse Park. Logo à frente da CN Tower, esse parque oferece um museu a céu aberto com locomotivas, o Toronto Railway Museum. De graça? Tô dentro! São diversos exemplares de trens antigos que um dia rodavam as terras canadenses tão pouco exploradas. Bem legal. 5. Ripley's Aquarium. Também na região da CN Tower, o aquário é uma ótima opção para conhecer mais de 16 mil espécimes exóticos do mar e de água doce de 450 espécies, seja de águas canadenses ou de outras partes do mundo. Você vai seguindo um caminho e conhecendo as salas. É bem organizado. Destaque para o túnel, que possui uma esteira rolante para observar os animais passando por você. Ao final, há uma espécie de playground para as crianças. E para as crianças adultas também. 6. Royal Ontario Museum, o ROM. O Museu Real de Ontário não é para otários, pelo contrário, é muito inteligente. É um museu de arte, história natural e cultura. Então você vai achar de tudo isso em seus 4 andares, contendo 6 milhões de peças distribuídas por 40 galerias. É muita coisa, não? A estrutura do prédio também encanta tanto quanto o seu conteúdo. Uma coisa que adoramos foi que, em várias áreas, é possível vestir algumas roupas típicas. Olha como sou chiquérrima. E agora sou uma linda borboleta. Na boa, dá pra ficar o dia inteiro nesse museu. 7. High Park. O parque oferece boa integração com a natureza durante qualquer época do ano. Visitamos no dia 11 de maio de 2019 durante o pico de florescimento das cerejeiras. Foi a realização de um sonho, que maravilha! Hontoni kawaii desu! O parque fica lotado e é uma atração absolutamente imperdível. Em geral, o pico do florescimento é no fim de abril ou início de maio, podendo variar muito, vai dar sorte. E não dura mais do que uma semana. Essa é a tabela de como foi o florescimento nos anos de 2012 a 2019. O parque também é belo no inverno ou então no outono. Cada estação tem suas belezas, portanto considere visitá-lo. 8. Trillium Park. Ótimo parque para visitar ao entardecer para curtir uma vista da skyline de Toronto. É uma opção boa, pois não é preciso pegar nenhum barco, sendo, portanto, um preferido dos torontenses. Basta estacionar e entrar no parque. Quase me congelei todo de frio, mas valeu a pena. A cidade é ainda mais incrível vista de longe. Os itens 9 a 12 serão nas redondezas de Toronto, que podem ser feitas em um bate e volta. Voltaremos à cidade no item 13. Vamos lá! 9. Canadá
Canadá Wonderland. Fica na cidade de Vaughan, 35 km do centro de Toronto. É o maior parque temático do Canadá e abre normalmente entre maio e outubro. É lindíssimo, oferecendo cenários típicos e tem a segunda maior quantidade de montanhas russas do mundo, com 17 delas para você curtir. A minha favorita foi a Yukon Striker, que em 2020 possuía a maior, mais rápida e mais longa queda livre em uma montanha-russa do mundo. O parque também tem áreas temáticas do Planet Snoopy, para a criançada com brinquedos leves e divertidos. Dica: você pode contratar os ingressos Fastlane para furar filas. Fomos em maio e estava tranquilo. Fomos em todas as atrações, algumas delas 2 vezes sem o fura-fila. É muito difícil chegar de transporte público, sendo ideal alugar um carro. 10. Niagara on the Lake. No caminho até as Cataratas do Niágara, a 132 km de Toronto, a cidadezinha de Niagara on the Lake é obrigatória. Ocupada em 1781, foi a primeira capital do Alto Canadá, tendo, portanto, bastante história. Visite as ruas cênicas do seu Distrito Histórico Nacional, de estilo tipicamente victoriano, incluindo várias lojinhas para se perder, a Torre do Relógio, o icônico Hotel Prince of Wales, nada menos do que fantástico, porém caro e inacessível, então não é pra gente. Ande pelas ruas residenciais, confira as lindas casas e vá até o Queen's Royal Gazebo para conferir uma vista do Rio Niágara. Também é uma região de vinícolas para os bons apreciadores de vinho. Encontramos belíssimos campos de sakuras por lá, incrível. 11. Cataratas do Niágara. Não tivemos muita sorte em nossa visita, já que veio uma chuva forte e mal dava para vê-las direito. Ao contrário das cataratas do Iguaçu, as do Niágara ficam em meio à cidade. Existem vários pontos para estacionar e ter uma visão das quedas, sendo que a mais perto fica no Table Rock Welcome Center. De lá também pode-se pegar passeios, como o passeio de barco, que não fizemos, ou então o Journey Behind the Falls, que fizemos. Uma jornada por túneis atrás das cataratas, em um frio que quase fez as minhas mãos congelarem. Olha só esse meu look capa amarela do pica-pau nas cataratas. Acho que combinou. É excelente passeio e vale a pena. Se o clima estiver bom, uma visita à Skylon Tower fornece boas vistas de cima das cataratas. 12. Clifton Hill. Oi galera, eu queria ser uma Las Vegas. Foi o que disse esse lugar. Iluminadíssimo, o lugar que fica em Niagara Falls tem várias lojas, museus e atrações temáticas, como por exemplo, uma roda gigante de onde se pode ver as cataratas do alto, uma pista de golfe, um museu de cera, dentre outras. Até o Burger King tem um zumbi comilão de hambúrguer, loucura! A visita tem um certo contraste com a vibe de natureza das cataratas, mas oferece uma boa noite de diversão, inclusive com crianças. 13. Queen's Park. Voltando para Toronto, vale a pena visitar as redondezas do Queen's Park. Lá há o campus da Universidade de Toronto, que não é menos do que belíssimo, além de lindas casas ao estilo inglês. 14. Ontario Legislative Building. A Assembleia Legislativa de Ontário fica também no Queen's Park. Prédio imponente por fora, é possível fazer um tour guiado por dentro, que não pudemos filmar. Portanto, fiquem com essas imagens belíssimas das salas visitadas. Infelizmente, não pudemos visitar o plenário porque estava sendo usado pelos parlamentares. 15. Gooderham Building. Icônico prédio histórico de Toronto de 1892. Chama a atenção por causa de sua arquitetura neorromântica e pelo seu contraste com os prédios modernos da cidade. 16. St. James Anglican Church. A 2 quadras do Gooderham Building, a igreja anglicana de St. James, de estilo neogótico, é da congregação mais antiga de Toronto, sendo finalizada em 1853, quando era um dos prédios mais altos da cidade. Seu interior também é belo. Destaque também para o St. James Park, que fica ao seu lado. Quando fomos, estava começando a florescer as lindas tulipas. 17. Yonge Dundas Square. Pense numa Times Square canadense. É isso, a praça, que fica no cruzamento das ruas Yonge e Dundas, contém diversos prédios comerciais com propagandas no topo, e é um bom lugar para fazer compras de loja de grife. Como o dólar canadense estava caro, fomos lá só para apreciar as luzes da cidade mesmo. Que mentira, mesmo que o dólar estivesse barato, não iríamos comprar nada. Ops, é mesmo. 18. Eaton Center. Falando em compras, na Yonge Dundas Square tem esse shopping bonito e icônico. Não visitamos por leseira, não sabíamos dele, mas fica a dica. 19. St. Lawrence Market. Basicamente um mercadão público de Toronto, com frutas, doces, comidas, etc. Estava fechado quando fomos, mas deve valer a visita. 20. Union Station. Foi o primeiro lugar que conhecemos e também o último, já que chegamos e fomos embora de trem. É difícil não se impressionar com seu hall interno. O prédio é de 1927, lindíssimo.
Dicas: quando ir? Você pode visitar Toronto durante o ano todo, só que vai achar uma cidade diferente a cada época. De novembro a março tem muito frio de inverno, com mínimas de -20 e máxima de 8 graus, e possibilidade de neve. Maio e junho vêm com as cores da primavera, mas também é frio. De julho a agosto temos o verão, que também é a alta temporada, com preços mais caros. Temperaturas mais agradáveis e mais dias de sol também. Setembro e outubro trazem o dourado do outono e os ventos frios de volta. Chove o ano todo e dias nublados são comuns. Herança britânica, né? Como se transportar? O sistema público de Toronto é um dos mais organizados da América do Norte. Você paga a mesma tarifa e transita entre o metrô, ônibus e streetcars. Nós optamos por alugar um carro por 3 dias, o que também é uma opção, especialmente se for curtir a região do Niágara ou se for ao Parque Canada Wonderland. Nos demais dias usamos Uber. Lembrando que, para os que forem no inverno, há uma cidade subterrânea, o PEF, que te permite transitar a pé entre alguns pontos com dignidade. Onde se hospedar? Nós ficamos hospedados em um Airbnb no bairro Wallace Emerson, que foi ótimo custo-benefício. Considere, entretanto, se hospedar no downtown, se puder, pois é lá onde fica a maioria das atrações de Toronto. Uma opção é também Yorkville, por ser um bairro nobre. Como comprar ingressos? Para economizar, considere comprar o Toronto City Pass, que te dá direito a visitar a CN Tower, Rippers Aquarium, Casa Loma, Royal Ontario Museum e Zoológico de Toronto ou Ontario Science Center. Não precisa comprar com antecedência, basta comprar na bilheteria de uma dessas atrações. Vale por 30 dias. Em 2020, custou $72 canadenses e gerou uma economia de $42 canadenses se considerado os ingressos avulsos. É isso, gostou? Inscreva-se no canal, deixe um joinha nesse vídeo, comente aí qual das atrações mais curtiu. Nós somos os viajantes de estação em estação. Veja os nossos outros vídeos no canal sobre o Canadá. Temos Montreal, Ottawa e Quebec. Assista a nossa playlist.